Fala pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo e bem-vinda ao segundo encontro do lançamento do MemeBot. Sim, esse é o segundo vídeo da série de lançamento do sistema e o meu último aqui no Brasil. O nosso encontro vai ser direto de Cannes, lá na França, já para liberar o MemeBot diretamente para você. Se você caiu aqui de paraquedas, fica sussa. Respira fundo, vai na barra que tá aparecendo aqui embaixo e é nela que você vai encontrar o primeiro vídeo da série. O meu conselho é que você dê uma olhada nele antes de ver esse segundo vídeo aqui. Só para contextualizar, no primeiro vídeo eu mostro o potencial que o mercado de meme coins tem. Eu te mostrei que não importa o quanto dinheiro você tem hoje, também pouco importa a sua situação atual, você só precisa de uma meme coin certa, no momento certo, para mudar a tua vida. Eu te mostrei matérias com histórias de pessoas comuns que mudaram a partir de um acerto nesse mercado. Eu te mostrei a história desse casal aí. Eles conseguiram se tornar milionários por terem investido em uma meme coin correta. Eu também te mostrei a história desse cara aí, o Glauber, um brasileiro que investiu R$6.000 na meme coin Doge e conquistou uma fortuna logo em seguida. Além disso, eu também te falei sobre um sorteio muito legal que a gente vai fazer aqui no dia 30, no nosso próximo encontro lá em Cannes. A Empíricos vai sortear um MacBook até mais novo do que esse aqui, e um iPhone e também uma carteira fria de criptoativos para os usuários desse sistema. Eu vou dar mais detalhes sobre isso no nosso último encontro no dia 30. Mas resumindo, no primeiro vídeo, você viu o potencial que as meme coins têm, e agora chegou a hora de ver como o MemeBot funciona. De nada adianta a gente ter um mercado com altíssimo potencial, super volátil, que tem oportunidades para serem aproveitadas, se o nosso sistema não funcionar à altura do que as meme coins podem te entregar. Por isso a gente fez questão de construir o primeiro sistema da América Latina quando o assunto é seleção de meme coins. Um sistema que é rápido, ele é extremamente eficiente e melhor, ele é 100% automatizado. Para que não fique nenhuma dúvida sobre o potencial do MemeBot, eu vou ligar o sistema aqui na sua frente. Você vai ver ele por trás das cortinas. Você vai ver ele selecionando meme coins e mostrando também o histórico. E vai ver como esse processo funciona. E no final você vai ver o histórico do MemeBot, o que ele é capaz de fazer, ele é capaz de entregar grandes ganhos em meme coins, reduzindo as tuas perdas potenciais se você entrasse no pior momento de todos. Dessa forma a gente deixa tudo claro aqui sobre como funciona o MemeBot, como esse processo vai funcionar. Então, bora lá. Lembrando que esse é o processo por trás das cortinas. Em nenhum momento você vai ter que dar comandos para o MemeBot, entender o que é esse monte de linha de código aqui. Não precisa saber de nada disso. Lógico, você pode perguntar, a gente pode trocar ideia com isso, né, nos nossos encontros, aí quando você estiver de fato usando o sistema e participando. Ele já vai estar automaticamente programado para fazer as tarefas de compra e venda todo santo dia. Sua única tarefa vai ser clicar, copiar no seu celular e acompanhar a performance do robô. A partir desse clique, tudo que eu vou mostrar para você agora vai ser 100% automatizado na sua conta, beleza? Pode dividir a tela, produção, por favor. Isso aqui que você está vendo na sua tela agora é o MemeBot. O MemeBot é um sistema inteligente que me ajuda a analisar e tomar decisões no mercado cripto ao dar comandos para ele. Vamos supor que eu queira analisar somente meme coins, né? Normalmente eu teria um gráfico aqui com mais de 150, na verdade, 215 criptoativos. Mas aí eu posso simplesmente olhar as meme coins, né? Eu boto o Bitcoin aqui por referência, né? Porque o Bitcoin é o grande maestro desse mercado, então é importante monitorar o Bitcoin também, mas o resto aqui é tudo meme coin, né? Então a gente consegue ver aquelas meme coins que estão em tendência, aquelas meme coins que não estão em tendência, e aqui eu tô, né, também reduzindo, porque se eu for colocar aqui todas as meme coins, vai cobrir tela, vai ficar até complicado de ver. Mas essas aqui são as principais, né? Então a gente consegue ver onde que é bom estar comprado, onde que é bom estar vendido. Muito importante saber esses dois segmentos, porque a gente consegue ganhar nas duas pontas. Então, só para você ter uma base aqui, né? O Bitcoin tem cerca de 2 trilhões de dólares de valor de mercado. Por mais que 1 bilhão pareça muito, não é. As criptomoedas, elas estão borradas aqui para que você não invista nelas sozinho. E como eu te disse no primeiro vídeo, é um risco investir em meme coins sem saber a hora certa de entrar e de sair. Por isso eu preferi deixar elas ocultas aqui. Mas vamos lá. Essa imagem, que parece aqui um mapa de assentos de avião, não é. Ela
basicamente fala pra gente o que é bom estar comprado, qual é aquela tendência que está se exaurindo, qual é aquela tendência que já é negativa, no caso das bolinhas vermelhas, beleza? Na barra lateral tá o nome de todas as criptomoedas que o MemeBot avaliou, lógico, eu tô filtrando aqui pra deixar as maiores, porque senão vai ficar um negócio gigantrolho aqui e não tem nem como olhar. Então, que sinais são esses, né? São sinais gerados a partir de modelos quantitativos de tendência que estão implantados aqui dentro do sistema do MemeBot. Quanto mais verde está o ciclo, maior é a probabilidade de que aquela meme coin está em um bom momento de compra, né? Que ela pode disparar. São esses geralmente os momentos em que elas realmente engatam em voos verticais para cima. Quanto mais vermelho, menor é a probabilidade de a meme coin ter uma tendência que é positiva. Ela pode estar tendendo negativamente, né? E aí você pode shortar, entrar vendido, e é isso que o robô está observando também. Lembrando que todo esse processo vai ser 100% automatizado para você. Você precisa só dar um clique durante a sua adesão e o MemeBot replica a carteira completa e todas as mudanças durante 12 meses. Beleza, Walter, e depois? Esses ativos ficam na minha carteira para sempre? Muito pelo contrário. A análise do MemeBot, ela leva em consideração todos os dados disponíveis até a data de ontem. Ou seja, se o MemeBot faz alguma compra ou venda hoje, é baseado em dados que foram até ontem. Mas e se em alguns dias o sistema identificar que essa mesma meme coin entrou em uma tendência de baixo? Como que a gente vai saber disso? É por isso que o MemeBot roda essa análise todo santo dia. Ele fica em cima dos ativos que estão em carteira e fica de olho em outros ativos com grande potencial também. Então é como se você tivesse uma ampla cesta de ativos ali que estão disponíveis para você comprar ou vender. E aí você observa todos eles ao mesmo tempo, que a gente chama de um screening, né? Uma filtragem. Você olha ali o que vale a pena, né? E bem mais além do que isso aqui, porque cada dessas meme coins aqui, essa aqui é só uma visão do MemeBot, né? Outra visão importante também é a visão de volatilidade. Tem ativos que estão muito voláteis, apesar da gente estar numa tendência positiva, que é melhor a gente segurar um pouco. Então, o MemeBot também leva em conta esses parâmetros de volatilidade para controlar risco. Resumindo tudo que eu estou falando aqui, a carteira ela pode rodar bastante em alguns momentos e outros momentos ela pode ficar mais parada. Então, é uma adaptação dinâmica ao regime de mercado. Não é como se fosse, o MemeBot é um day trader. Não. O MemeBot não é um day trader. Ele vai te expor da melhor maneira possível, dado um regime de mercado, né? Então, vamos analisar aqui o mercado de memes como um todo, como que ele está se comportando, e a gente vai investir de acordo. Simplesmente assim. Se uma hora vai requerer mais movimentações, o MemeBot vai agir dessa maneira. Se uma hora requerer menos operações, o MemeBot vai se adaptar. A partir do momento que ele entrar em tendência de alta, ou entrar em tendência de queda, a carteira se adapta a isso. Então, se uma meme coin sai da carteira ou ela passa a entrar como um short na carteira, uma posição vendida, não quer dizer que ela possa eventualmente ser comprada novamente ou que a gente simplesmente fique de fora, né, de ter uma exposição, seja comprada ou vendida naquele ativo. É muito dinâmico. Então, como eu te falei no nosso primeiro encontro, a ideia desse sistema de adaptação dinâmico, que é o MemeBot, é te dar com uma boa probabilidade a melhor parte de cada ativo, né, os melhores retornos, a melhor parte da distribuição de retornos. Então, a gente está em busca de pegar aqueles momentos que são os momentos de grande confiança de valorização ou de desvalorização, porque a gente também gostaria de aproveitar as quedas. Beleza, Walter, mas essas meme coins que o MemeBot encontra aí são rentáveis? Eu vou ganhar dinheiro com esse sistema? Vou te mostrar aqui uma planilha com alguns resultados do MemeBot, né, que são até moedas mais recentes. Essa planilha retrata alguns dos acertos do MemeBot, alguns acertos relevantes que a gente encontrou no nosso período de teste. Não foram uma, não foram duas, foram dezenas de meme coins que poderiam ter multiplicado o teu dinheiro por várias vezes. Dezenas de oportunidades para mudar a tua vida, essencialmente. Entende a minha confiança aqui nessa ferramenta? Ela já acertou bastante em pouco tempo. Eu acredito que ela vai continuar acertando daqui para frente. Legal. Mas como que o MemeBot consegue entregar esse tipo de rentabilidade? Se você quer entender o futuro, se você quer fazer inferência sobre o futuro, você tem que estudar o passado. Beleza, existe a suposição de que o futuro vai ser minimamente parecido com o passado, mas é isso o que você normalmente faz quando você está trabalhando com previsões, né? Com ideias do futuro.
E é exatamente isso que o MemeBot faz. A gente junta aqui dentro do banco de dados, né? Tem um processo que a gente chama de pipeline de dados, em que alimenta esse sistema todo dia com dados de volatilidade, dados de volume, dados de negociação dentro do mercado. Então tudo isso serve para a gente encontrar padrões nos dados que funcionaram no passado e que tendem a funcionar no futuro. Tudo isso validado por testes estatísticos. Ou seja, ele sabe como todas as memecoins que estão no banco de dados se comportaram ao longo do tempo, né? Como que elas se relacionaram, né? As redes de correlações e tudo isso. Acha relações estatísticas e explora essas relações estatísticas aqui no trading do dia a dia, né? Olhando sempre para o futuro com dados passados. Então, com isso, ele consegue modelar o movimento de todas essas criptomoedas, memecoins, com base nesses dados históricos, nessas relações estatísticas, apontando uma estimativa, nunca certeza, são boas probabilidades do caminho que essa memecoin deve seguir, seja para cima, seja para baixo, seja de lado. Então é dessa forma que o MemeBot, metodicamente, sistematicamente, pode te indicar as próximas memecoins que podem te aposentar em pouco tempo. Ainda mais diante do momento em que a gente está, o momento contexto de mercado. Como eu te disse no primeiro encontro, a gente está diante de um momento singular no mercado de criptomoedas e 2025 ainda tem tudo para ser um ano espetacular. Aliás, já está sendo. O Bitcoin bateu a marca de $100 mil, mais especificamente $112 mil, cruzou a barreira dos 100 pela segunda vez e, segundo as nossas projeções, o Bitcoin pode ir ainda mais longe nesse ciclo de alta. Pela primeira vez nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, foi eleito um presidente que é pró-criptomoedas. E isso não é simplesmente uma promessinha de campanha nem nada. É algo que importa e tem uma relevância estratégica para os Estados Unidos por conta das stablecoins, que são aquelas moedas, né, o dólar tokenizado, que cria demanda por treasuries americanas, né, os títulos do Tesouro Americano. Então tem uma relevância estratégica para o dólar. Por isso que o Donald Trump está tão interessado em criptomoedas. Além disso, você tem uma economia que está crescendo e que está com o crédito bancário expandindo. Quando você tem expansão de crédito, isso aí é como se fosse álcool para o fogo das criptomoedas. É aí que o negócio estoura mesmo. Então a gente está vendo esses fatores concomitantes aqui acontecendo ao mesmo tempo. O problema é que esse movimento, né, foi freado depois que o Trump começou com essa estratégia de negociação, de tarifas e tal. Então a gente teve esse medo aí, né, de recessão no começo do ano, o que na verdade é algo que nem tem tanto cabimento assim, porque agora a gente está vendo inflação acelerar, crédito bancário, como eu já falei, expandindo, crescimento ainda, né, o americano em expansão, então tudo isso alimenta um cenário de apetite para o risco. Isso fez com que o Bitcoin, né, essa questão das tarifas, corrigisse ali para casa dos 70 mil, mas depois, né, do mercado fazer uma grande pressão, o Trump decidiu dar uma pausa nas suas políticas tarifárias e já está mirando um acordo até mesmo com a China, né? Então isso tudo fez com que o Bitcoin saísse ali dos 77 mil e fosse buscar um novo all-time high, uma nova máxima histórica. Isso dá espaço para que o Banco Central corte juros lá na frente, né? Inclusive, na data em que eu gravo esse vídeo, um dos que fazem parte ali do conselho, né, dos diretores do Banco Central americano, o Fed Waller, falou que em julho poderiam já, né, inclusive baixar a taxa de juros. Isso é super positivo para o mercado, não só do Bitcoin, mas mercado de risco em geral, né, como ações. Mas, Walter, Israel atacou o Irã. Tá todo mundo aí com medo de um confronto nuclear. Será que faz sentido a gente ter uma guerra nuclear em que o mundo inteiro, literalmente, se autodestruiria? Para mim, não faz sentido. E isso também não faz sentido aqui nos nossos sistemas na hora que a gente olha o mercado a um nível técnico. A gente está bem certo de que isso é um ruído de curto prazo e que o Bitcoin e as demais criptomoedas ainda têm muito espaço para se valorizar. E nós não somos os únicos pensando isso, não. Dá uma olhada na previsão de alguns analistas e instituições que são renomados sobre o preço do Bitcoin até o final de 2025. De modo geral, as projeções estão girando acima da casa de $200 mil. Já a projeção mais otimista afirma que o Bitcoin deve chegar a $700 mil, o que daria uma multiplicação de 7 vezes nos preços atuais. E essa projeção não foi feita por qualquer empresa, viu? Ela foi feita pela BlackRock, a maior gestora do mundo, que controla as maiores empresas do planeta. Apple, Microsoft, todas essas gigantes, a BlackRock tem uma boa parte delas. Eles possuem uma vantagem informacional gigantesca em relação ao mercado. Quando eles colocam um projeto, uma projeção na rua,
uma visão de mercado, seja ela ousada ou mais conservadora, pode ter certeza que não é para passar vergonha. Na projeção desses caras, o Bitcoin multiplicaria até 7 vezes. Né? E isso daria espaço para criptomoedas menores, como meme coins, né? Que são moedas mais especulativas, que as pessoas vão atrás delas para buscar esses retornos absurdos até. Elas podem ir bem mais longe nesse contexto. No ciclo de alta que durou de 2021, o Bitcoin disparou 1.756%, enquanto a média das criptomoedas menores foi de 17.555%. Isso significa que criptomoedas no geral, né, as moedas menores, as altcoins, multiplicaram o dinheiro de quem investiu nelas na média por 176 vezes. Lembrando que a gente está falando aqui de criptomoedas tanto como altcoins normais, né, e meme coins. Se você tirar essas outras altcoins aí desse bolo, a média ela aumenta muito mais. Ou seja, mesmo que o Bitcoin apenas dobre de valor em 2025, temos aí uma oportunidade clara de encontrar com o memebot uma meme coin que dispare muito mais do que isso. Sinceramente, eu acho que a gente vai pegar valorizações muito interessantes e bem relevantes. Ainda mais com todos os fatores que eu comentei agora há pouco, tudo empilhado, tudo conspirando para que esse negócio aconteça. Então, 2025 tem tudo para ser um ano espetacular para criptomoedas. Aliás, já está sendo. O Bitcoin bateu a marca de $100 mil pela segunda vez na história, como eu já falei. E segundo os nossos sistemas aqui, ele ainda vai bem mais longe nesse ciclo de alta. Ou seja, se isso acontecer, a gente provavelmente vai ter meme coins disparando pra caramba. E dessa vez, com um sistema que está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, fica muito mais fácil de saber aonde você está pisando. Fica muito mais fácil de saber o que você compra, o que você vende. Fica muito mais fácil de evitar aquelas pegadinhas, né? Do amigo que te manda meme coin, que um outro amigo falou para ele. Não. Agora você tem uma estrutura, um sistema te falando o que tá certo e o que tá muito provavelmente errado. Mas já adianto que se você quiser ter esse ajudante ao seu lado, caçando as próximas meme coins para você, você vai precisar ser muito pontual no dia 30. Foram mais de 40 mil pessoas inscritas para testar esse robô. Eu tô muito feliz com essa procura, de verdade. Cada uma dessas pessoas significa muito para mim, mas infelizmente, por questão operacional, é simplesmente impossível liberar o acesso do memebot para tanta gente assim. Não tem como, porque quanto mais pessoas entram, mais as oportunidades diminuem. Porque o robô ele tá explorando uma vantagem informacional estatística. Se você empilha muita gente aqui dentro, simplesmente não tem como aproveitar. Esses ganhos vão ser reduzidos. Então, por isso que eu criei uma lista preferencial de acesso ao memebot. Agora que você já viu todos os vídeos iniciais, você deve saber se o memebot é para você ou se não é. Tá tudo bem. Se for, faz o seguinte. Embaixo desse vídeo aqui tem um botão escrito Entre para a lista preferencial de acesso ao memebot. É só você tocar nele e entrar no grupo VIP de WhatsApp que eu criei para esses super interessados. Quem estiver dentro desse novo grupo vai poder receber o acesso ao memebot com 30 minutos de antecedência no dia 30. Dessa forma, você aumenta a chance de garantir o seu acesso ao sistema, já que as licenças vão ser liberadas por ordem de chegada. Isso aumenta suas chances de ganhar um MacBook, iPhone ou a carteira fria no sorteio que vai acontecer. Então toca no botão para entrar no grupo VIP de super interessados, que no próximo encontro, no dia 30, direto de Cannes, na França, já para liberar o acesso do memebot para você, seja pontual. Como eu te disse, as vagas vão ser liberadas por ordem de chegada, já são mais de 40 mil inscritos. Nos encontramos em Cannes. Au revoir.